Boa noite, gente. Estamos aqui com Naná de Luca, fez o pós-fácil do livro da Violette Ledoux, que é bastarda, especialista na obra, fez mestrado na obra da francesa. A Emanuela Siqueira, crítica literária, tradutora, parceira do Clube F, escreveu uma resenha muito bonita sobre o livro no suplemento Pernambuco, que a gente compartilhou com os assinantes do Clube de Leitura. Leu a tese do Naná, então a gente hoje vai poder conversar assim, com muito apuro sobre esse livro. Lembrando que essa atividade do Clube F online faz parte, né, do nosso dos nossos benefícios de participação do clube. A gente fez um evento presencial em São Paulo, na Livraria Gato Sem Rabo. Então, a gente vem sempre falando sobre isso, né, de manter os eventos online para quem está fora de São Paulo, Rio, e algumas capitais onde a gente consegue fazer os presenciais e poder acolher todo mundo aqui nesse espacinho. Muita gente não faz ao vivo, a gente teve muita inscrição, depois assiste a gravação, enfim. Vamos começar a conversa. Eu já apresentei mais ou menos os nossos participantes, então queria saber como é que vocês querem conversar. Manu, você quer começar falando, perguntando, comentando? Essa é uma roda de conversa, né? Então a gente pode manter um clima bem informal mesmo. E também dizer que as pessoas que estão aqui podem fazer perguntas no nosso chat, também se quiserem, eu não sei, né? Pode também levantar a mãozinha, podem abrir as câmeras e fazer pergunta ou fazer comentários sobre a leitura. Não sei se todo mundo leu. É um livro grande, né? Mas como disse o Naná lá na Gato Sem Rabo, a Violette Ledoux que pega na mão da gente e leva, e a gente não consegue mais largar. Então, pode ser uma leitura demorada, mas ela vai. E aí, bom, enfim, queria que vocês começassem. Vamos começar, né, Manu? Tá, vou começar, então, falando. Boa noite, gente, muito bom estar aqui. Boa noite para quem vai assistir depois também, que é uma pena, né? As pessoas deveriam estar aqui. Eu adoro saber o que as pessoas estão achando da leitura, ou acharam da leitura, ou se leram antes também, porque, enfim, é engraçado isso que a Cláudia falou, de que a Bastarda é essa leitura que a gente vai ter que ir fazendo com o tempo, e o Naná disse, então, em São Paulo, que ela pega pela mão. Mas eu tive que reler, eu tinha lido o livro anos antes dessa edição aqui, com a tradução da Vera Mourão, mas assim, num outro período, numa outra época, minha cabeça era totalmente outra, assim, era um outro mundo. E aí eu tive que reler em um mês o livro inteiro, assim, eu tive que fazer uma organização da leitura, porque o Schneider já tinha pedido para mim escrever sobre o livro. E aí, não só ler o livro, né? Eu fui ler dissertação de Naná, fui ler outras coisas e fui ler, né? E aí foi muito estranho, porque eu fui obrigada a acompanhar a Violet, né? Ou a Violette. Eu fui obrigada a estar com ela. E eu sou ariana. E eu tive que aguentar aquela Ariana falando todos os dias. E foi uma coisa... Tá rindo, né? Tá rindo. Principalmente quando chega no final, a Ariana, não sei o que, tá bom. Obrigada. E aí é muito... uma das coisas que eu tinha anotado aqui para perguntar para o Naná fiquei pensando como é que é ler esse livro, quando você assim, eu vou sentar e vou ler esse livro, né, eu vou ter que ler isso aqui. Eu vou ter que aguentar os rompantes dessa mulher, dessa pessoa, dessa figura, dessa personagem, e eu vou ter que todo dia dar as caras com ela, né? Então foi uma experiência muito louca, assim, foi louca mesmo, foi louca. Às vezes eu sonhava com a pessoa andando com um pedaço de carne, assim, para os lugares com um pedaço de carne, assim, sabe? Não sei quem chegou nesse ponto da história, mas enfim. E aí foi muito bom aí, pelo outro lado, ter lido a dissertação do Naná,
Porque primeiro que eu gosto do título, né? Do deserto ao arco-íris, né? Sai do deserto para o arco-íris e eu me senti nesse lugar, andando no deserto, né? Me senti andando no deserto. Mas, claro, foi ótimo por vários outros motivos, porque eu acho que você oferece uma... E eu recomendo, gente, vivamente a leitura da dissertação. Eu sempre recomendo leituras de dissertações e teses para as pessoas, mas Naná realmente escreveu uma dissertação muito agradável de ler, muito boa de ler, e eu acho que para quem aqui que está no Clube F, que já acompanha as discussões, né, de crítica feminista e tal, eu acho que tem, principalmente o capítulo sobre crítica literária feminista é muito bom. Mas eu queria perguntar para o Naná como é que foi para você atravessar esse deserto? Porque, assim, você fala das obras muito bem, você associa, conecta as obras e tal. Eu só tenho a leitura da Bastarda e não inteiro do Thérèse Isabelle, né, naquela versão portuguesa, e já percebo, né, tudo isso que vai entrando dentro da Violet. Mas eu fiquei muito curiosa. Eu adoro saber essas coisas. Como é que as pessoas que pesquisam determinadas escritoras vão parar nelas? Porque é um ato de obsessão, né? Você lê alguma coisa e você fala, eu vou ficar nisso aqui, sabe? Então, é isso. Mas já começo dizendo assim, não é fácil atravessar esse deserto com a Violet. E os livros não são para isso também, né, gente? Então, começo por aí. Agradeço, Manu, por todas pelas palavras muito gentis sobre a dissertação. A minha história com a Leduc ela foi longa. Ela foi longa e intensa, e foram 3 anos de pesquisa oficialmente, né? Na época, hoje em dia o mestrado é 2 anos, né? Na época era 3. Só que, óbvio, a pesquisa começa muito antes desse cronômetro começar a correr, né? Porque a gente tem que montar um projeto, passar por processo seletivo, aquela coisa toda da carreira acadêmica. E, na verdade, o que aconteceu foi que eu respirava literatura, eu respirava não só literatura, mas eu respirava crítica literária. Foi algo que, quando eu encontrei no curso de letras, na faculdade, aquilo passou a atravessar a minha vida inteira, né? Me encantou. Principalmente a crítica francesa, com a qual eu tive mais contato, porque a minha formação na graduação foi o bacharelado em francês. E eu fiz 2 iniciações científicas ao longo da graduação, voltadas para Marguerite Duras e para Simone de Beauvoir. E aí, de repente, eu concluí essas pesquisas de iniciação e eu me vi, no final da graduação, tendo que pensar, né, e agora? Né? Quero continuar, quero fazer um mestrado, quero continuar dentro da crítica feminista, dos estudos de gênero, porque nas minhas andanças na crítica literária, uma vez que eu encontrei a crítica feminista, eu não larguei mais, é a base da minha formação crítica, assim. E aí, mas nem a Beauvoir, nem a Duras me despertavam, eu não tinha mais perguntas que eu gostaria de fazer, porque eu acho que quando a gente vai estudar uma obra, né, aquela obra tem que instigar a gente de alguma forma, né, tem que levar a gente a questionar, né, fazer perguntas para aquela obra, mas o que é isso aqui? No mínimo, o que é isso aqui? E aí eu fui parar num congresso, outra história aleatória, e lá nesse congresso eu conheci a Catherine Violet, que inclusive está muito bem citada no pós-fácil do Abastarda, dessa nossa edição aqui. A Catherine Violet ela infelizmente faleceu, ela era uma crítica genética. Para quem não conhece, os críticos genéticos é o pessoal que estuda manuscrito. Então, é uma área um tanto obscura, mas muito interessante dos estudos literários, porque é justamente o pessoal que está preocupado não com o resultado final, com o livro, mas com o processo de criação daquele livro, né? E a documentação, os arquivos em torno. E ela justamente estudava os manuscritos da Leduc. Eu fui
assistir uma fala dela, e quando eu vi as passagens, eu vi passagens, trechos de manuscritos da Leduc. É isso. Eu vou estudar essa autora. Não sei quem é, não sei de onde veio, nunca ouvi falar antes, ninguém me disse nada de Leduc na graduação, nunca foi nem citada, mas me cativou, no sentido mais estrito que a palavra pode ter, absolutamente me cativou. Como que eu entrei na obra dela? Eu estava muito dependente, né, muito amarrado dentro das possibilidades que as bibliotecas brasileiras ofereciam. E o que eu poderia, né, com a minha bolsa, importar da França. Então, A Bastarda não foi o primeiro livro da Leduc que eu li. O primeiro livro da Leduc que eu li foi por acaso, porque chegou primeiro, foi o Asfixia. E aí depois eu li o Ravage. E aí eu cheguei no A Bastarda. E quando eu cheguei no A Bastarda, de imediato eu pensei, mas eu estou lendo a mesma coisa, eu já li esse livro. Né, o que está acontecendo? Porque eu já fiz essa leitura, eu já vi essa mesma história. Assim, são detalhes importantes, detalhes que mudam de um texto para outro. E aquilo me instigou ainda mais. Mas, caramba, essa mulher passou décadas escrevendo e reescrevendo a mesma história. E fazendo recortes distintos para a mesma história, que não por acaso é a história dela, é a biografia dela. E isso, como técnica literária, como projeto literário, me pareceu de imediato muito interessante. Agora, é uma obra árdua, eu acho que ela exige um certo paladar. Embora tenha sido uma escritora best-seller em seu momento, ela tem passagens francamente difíceis, né? Tanto independente da língua que você lê, né, em francês ou em português, passagens francamente difíceis. Né? Não é uma literatura, ela leva você pela mão, mas justamente ela leva pela mão porque ela te cativa como personagem. Até de uma certa forma, eu te entendo, porque assim, sonhar com o Leduc, sentir aquela presença, ele foi uma coisa que eu fiquei anos, né, convivendo com essa personagem, e quanto mais eu lia, mais real ela se tornava para mim. De certa forma, ela foi uma amiga imaginária que eu tive assim, durante muitos anos. Isso se agravava pelo fato de que não era uma escritora conhecida, então não era uma escritora que eu falava no bar, que eu estudo essa escritora chamada Violette Leduc. E aí todo mundo, nossa, Leduc. Não, isso nunca existiu na minha vida. Né? Agora que eu estou começando a ter essa experiência de falar de Violette Leduc com as pessoas. Só que, justamente, né, porque eu terminei, depois dessa experiência muito intensa, essa travessia, né, essa palavra não está à toa no meu título, porque é isso, tem uma travessia de uma vida, você atravessa a vida dela inteira. O último livro dela é um livro póstumo, que foi publicado quando ela já tinha morrido. Né? Então, é realmente a literatura que né, encapsula ali uma vida do início ao fim, da certidão de nascimento ao enterro, né, basicamente. E então, quando terminou a pesquisa, eu desencanei, assim, eu falei, não quero mais pensar nessa mulher na minha vida. Né? Eu mudei de profissão. Eu queria de certa forma, me livrar um pouco dela, né? Justamente porque eu acho que ela tem esse efeito, né? Ela acaba entrando na sua vida. E, ironicamente, cá estou eu, né? 4 anos depois, conversando sobre o que eu tenho certeza que se em algum lugar ela está rindo da minha cara, né? Porque assim, você achou que você ia se livrar de mim, pois você se enganou, cá estou eu, né? De volta. Porque na época do mestrado, por exemplo, falavam, você devia traduzir a Leduc. Eu falei, mas, nossa, eu já estou sofrendo para escrever sobre, vocês querem que eu traduza também? Assim não dá, né? E, então, no fim das contas, eu fico muito contente, né, que ela esteja agora
encontrando aqui no Brasil novos leitores, novos amigos imaginários também, né? Fazendo novos amigos imaginários, porque eu acho que, e aí, né, para ir já mais para um lado de análise, como é uma narradora muito aberta, né, ela conta tudo, né, das experiências sexuais, do que ela sente no corpo, dos momentos de tédio, das dores, das mágoas. Você acaba estabelecendo com ela, inevitavelmente, uma intimidade. Você sente que você conhece aquela pessoa em alguma medida, né? Aquela narradora, aquela personagem. Inclusive, em alguns momentos, como leitor da Leduc, eu acho que a gente sente que conhece ela melhor do que os outros personagens do livro. O leitor acaba sabendo mais daquela narradora do que aqueles que a rodeiam, os amantes, as amantes, né? Então, é isso, eu acho que esse efeito do qual você fala é muito interessante da gente destacar, justamente porque, no fim das contas, é uma técnica narrativa que é muito habilmente costurada ali, né? Então, ao mesmo tempo que tem essa sensação de exaustão, né, porque é árduo, também tem essa alegria de conhecer uma pessoa nova, né? Conhecer profundamente uma pessoa nova, alguém que você não conhecia antes. Enfim, espero ter respondido mais ou menos, acho que, né, respondido mais ou menos a sua pergunta. Você falou que você tinha lido a Leduc já há muitos anos. Queria saber em qual circunstância você chegou a ela, porque é mais ou menos raro chegar nela. Não. Pois é, isso que eu ia comentar. E eu gosto de perguntar para as pessoas como é que elas chegam em algumas... eu tenho uma obsessão, por ser pesquisadora de tradução, eu tenho uma obsessão por traduções antigas, assim. Mas não foi por isso, mas foi por isso que eu comprei no sebo. Na época já estava bem cara essa edição com a tradução da Vera Mourão. Ela já estava assim, no stand virtual, estavam em R$100 já, e eu achei num sebo daqui de Curitiba por R$13. E eu lembro que eu fiquei assim, só cheguei lá e paguei assim, o livro, né? Mas eu cheguei nesse livro porque eu também minhas obsessões, eu sou muito obsessiva com muita coisa. Coisas arianas, né? É bem leduciano. Não dá para ver, tá É bem leduciano, as obsessões. Bem obsessiva. Mas eu cheguei na Bastarda porque eu tinha essa obsessão por livros que tinham sido banidos, por livros polêmicos. E aí tinha começado, eu acho que foi 2014, antes de ter o Leia Mulheres do Brasil, tinha o Read Women, né, no Twitter. E aí eu lembro que várias escritoras estavam circulando, né, estavam circulando pela internet, assim, em 2013, 2014, e aí eu lembro que eu achei num blog, assim, sobre, né, e assim, aquela coisa, só dizia assim, esse livro foi censurado, esse livro, ele é polêmico, não sei o que, nanã. E aí uma amiga me emprestou, na época. E eu fui ler, né? E eu lembro que eu falei assim, gente, isso aqui é muito francês. Porque ela fica falando, e eu falei, mas cadê? Cadê o proibidão, né? E eu acho que tem uma coisa que acaba vendendo, a Bastarda, principalmente, e talvez o Thérèse e a Isabelle também, que é vender o livro pela polêmica. Eu não estou falando vender pela editora, mas que eu estou quase ofendendo, né? Não, mas eu digo que é isso que chama a atenção das pessoas. E uma coisa que eu recebi algumas mensagens nas últimas semanas, assim, né? Falando, olha esse livro, escrevi esse texto, tô lendo, etc. É pessoas mandando mensagem falando, olha, tá difícil ler esse livro. É assim mesmo? Esse é complexo. E aí também isso diz muito sobre o que as pessoas esperam da leitura, né? Porque, claro, tem a questão do tempo, né? Que ele é um livro grande, né? Ele tem uma língua, como você bem falou, é francês, né? Então tem aquela coisa... Eu lembro quando eu li os mandarins da Simone, e eu lembro que eu falava, nossa, tem muita coisa legal aqui, mas podia tirar uns 40% desse texto. Porque
porque, ao contrário da Leduc, a Beauvoir ela é muito mais seca, né? Ela é mais política, ela quer falar das coisas... Não sei, você estudou também a Não, Beauvoir. eu, recentemente, falando desse livro, numa turma de letras, eu acabei justamente chegando na Beauvoir e eu acho que eu encontrei uma boa metáfora. Os livros da Beauvoir é como ler uma bula de remédio, né? Mesmo que você esteja lendo, quebra totalmente sua expectativa, né? Porque eu acho que você vai ler uma autobiografia, existe uma expectativa de intimidade ali estabelecida, né? De conhecer a vida privada de alguém e tal. E a Beauvoir, ela te decepciona em absoluto, porque é relatorial quase. Inclusive, isso é uma das coisas que fez eu me afastar dela no mestrado. Eu falei, não tá para mim isso aqui. A Leduc não, é o oposto, né? É o lisérgico, né? O dito pelo não dito, é um trabalho de linguagem muito poético. Enfim, desculpa, só para complementar o comentário da Beauvoir, porque eu entendo perfeitamente o que você está dizendo. Não, e eu acho super importante esse comentário que você faz, para quem está, né, para quem está lidando, lendo, e vai ler, inevitavelmente vai acabar lendo a Beauvoir, vai acabar lendo a Duras, e aí eu tava no mesmo mês lendo a Ernaux, né? E você vai vendo, você vai traçando, né? Claro que assim, a Ernaux é a concisão na escrita, né? Uhum. Ela é certeira, francesa e concisa, né? Muito diferente, por exemplo, da Leduc aqui na Bastarda. Mas você consegue começar a traçar, né, uma linha do que seria essa ideia de autobiografia francesa, dessas mulheres escrevendo. E eu até acho que a autobiografia ainda é uma coisa que não dá conta do que elas estão tentando fazer e fazendo, né, na prática. Eu acho que é pouco. E a Leduc, uma coisa que me chama muita atenção nela, por ela ser, por exemplo, a Bastarda ser muito longo, é como ela consegue sair de um registro para outro, porque assim, por exemplo, você consegue ficar marcada por determinadas construções, do tipo, eu tinha anotado, antes de ler a sua dissertação, eu tinha anotado toda a fase da roupa, né? Que a Hermínia fica obcecada em que... Né? Eu já estava obcecada com aquela coisa do meu rapaz, né? Uhum. E eu ficava, fui procurar em francês e tal, e eu, legal e tal. Uhum. E aí, quando chega na fase da Hermine, e a Hermine tem toda essa obsessão pela roupa, e elas, né, tem todo aquilo delas roubarem roupas e ter essa performance, né? Eu lembro que eu anotei, eu falei, nossa, que interessante o que ela está construindo aqui. Claro que eu, né, obviamente, não conseguiria elaborar da forma que você fez, né, trazendo a performance, a performatividade. Mas aí, quando eu li, eu falei, gente, como é que ela conseguiu escrever isso aqui muito antes? Né? E eu acho que isso é legal ressaltar para as pessoas que vão assistir, estão lendo a Leduc, que é a gente perceber o quanto que as escritas são atemporais, apesar de elas pertencerem a um tempo específico, histórico, super, a gente sabe isso porque está marcado a guerra, está marcado tudo ali, né? As crises na França, está tudo ali. Mas olha como a coisa permanece, sabe? E aí eu queria perguntar para você, como é que você chegou nesse ponto né, de pesquisar a Leduc pela ideia de performatividade da Butler, enfim, mas como é que você chega nisso? Porque eu não tinha lido nada sobre isso, sabe? E eu achei muito instigante. Aí, se você quiser explicar um pouquinho, porque eu li a dissertação, né, gente? Eu tô aqui falando de coisa que eu li. Aí me interessavam várias coisas, justamente porque eu notava na escrita da Leduc, desde o início, uma exibição muito forte do processo de escrita, o que não é necessariamente comum. E não só detalhes mundanos, né, como aquele logo no início da Bastarda, o meu caderno quadriculado, o sol, a pedra. Ela faz isso o tempo todo, é um procedimento que ela usa muito, né? O momento em que eu estou escrevendo é assim.
mas também do próprio processo mais emocional, digamos assim, da escrita, né? Do que significa escrever, do porquê escrever, o que motiva escrever. E essa coisa dela de se apropriar da própria obra de um jeito que ela é sempre citada, é sempre reescrita. Dentro da crítica feminista, isso me interessou muito. Não era uma ideia que eu tinha de partida, né? Mas acabou, conforme eu ia lendo, as coisas foram, lendo a Leduc, lendo a crítica feminista, as coisas foram se encaixando. Só para explicar melhor, né, essa diferenciação que eu faço, a Judith Butler, que é uma teórica de gênero muito importante, né, vocês devem lembrar dela de alguns anos, o MBL queimou o espantalho dela, foi perseguida, não sei o quê, no aeroporto, teve todo um quiproquó com a Judith Butler no Sesc e tal. Ela tem um conceito que acabou se tornando muito importante para os estudos de gênero, que é esse conceito de performatividade de gênero. Acontece que existe uma incompreensão meio generalizada do que significa essa performatividade de gênero, o que ela quer dizer, né? Porque, à primeira vista, a gente pensa performatividade, aí a gente pensa performance, o gênero é um teatro, o gênero é uma ficção, etc. Muitas vezes já vi muita gente, inclusive gente da academia, que acaba chegando construindo esses raciocínios. E, na verdade, não é nada disso. Né? O que a Judith Butler está fazendo, não somente como filósofa, né, mas como alguém que vem dos estudos discursivos, dos estudos linguísticos, é entender a construção do gênero no discurso. E aí ela vai dizer, o gênero no discurso ele é performativo, ou seja, ele existe a partir do momento que a gente o nomeia, né? Ele tem a força da ação. Nada muito diferente, por exemplo, do exemplo que eu sempre dou em sala de aula para explicar para os meus alunos o que é o discurso performativo. Quando o padre pronuncia, eu vos declaro marido e mulher. Isso é um discurso performativo, porque é um discurso que realiza alguma coisa. Ele tem um efeito concreto na realidade, né? No caso, a declaração do casamento. O que a Butler vai fazer é justamente dizer que o gênero também. Né? O gênero ele é performativo porque ele é algo que acontece, né? Ele é um produto e um processo do discurso, né, performativo, o que é muito diferente de performance. A performance, sim, aí a performance é a criação, é a invenção, é a teatralidade, quando a gente fala de gênero na sociedade, muitas vezes essas coisas até podem se confundir. A Butler, inclusive, usa o exemplo das drag queens. Veja só a cultura drag. Né? A cultura drag é uma cultura de performance, né? Mas não necessariamente ela é performativa, no sentido de que não necessariamente ela inventa um gênero, mas ela é uma performance ligada ao gênero. E na obra da Leduc eu comecei a ver esses dois movimentos acontecerem. Na verdade, esses dispositivos críticos, né, da Butler me ajudaram a entender, né, o que são esses estranhamentos que eu tinha com a Leduc. Por exemplo, esses momentos de suspeição temporal. Né? É uma narradora que, de repente, está no presente, de repente está no passado, de repente ela não está em tempo nenhum. De repente, isso deixa de se importar. Isso é uma performance literária. Né? O fato dela estar o tempo todo falando, olha, no Abastado isso acontece N vezes. Olha, isso aqui eu já falei, eu falei melhor naquele outro livro. Então, leia lá, porque lá está mais completo o que eu disse. Isso é uma performance, né? De alguma maneira é uma autora que está referenciando a si própria, né? Que está criando um ethos, né? Uma personalidade autora enquanto escreve, né? Enquanto narradora e enquanto personagem. Isso era muito interessante para mim. Por outro lado, e aí acho que a sua pergunta abre uma outra questão, né? Ao mesmo tempo, enquanto eu fazia essa análise, eu ia percebendo a importância da Leduc para uma certa tradição literária
notadamente a tradição literária de mulheres e de mulheres LGBT, sobretudo. Eu tinha uma impressão que se confirmou quando eu li O Corpo Lésbico, da Monique Wittig. Eu acho que esse livro, não sei se está traduzido, foi traduzido recentemente. Na época não estava, eu me perdi já no bonde de todas as coisas boas que foram traduzidas nos últimos anos. Wittig, Monique Wittig, outra autora francesa muito importante para os estudos feministas, para a crítica feminista como um todo. E num prefácio, você falou que você gosta de traduções velhas, então num prefácio para uma tradução que ela mesma fez do Corpo Lésbico para o inglês, a Monique Wittig postula que a minha única antecessora na literatura francesa é Violette le Duc. E ela traça uma linha que vai de Safo a Leduc a ela, e ela faz um certo esforço de construir uma tradição. E aquilo me interessou muito, em termos de historiografia literária mesmo. Eu falo, nossa, mas por que será, então? Curioso, porque, à primeira vista, a literatura das duas não tem muito a ver. Assim, talvez no campo temático, talvez no campo temático, de abordar o corpo, o sexo, enfim. Mas, no geral, não tem muito a ver, formalmente. Então, foi aí que a reflexão toda foi um pontapé, assim, que também me deu vontade de entender, então, quais são as características da Leduc que fizeram, da obra da Leduc, que fizeram com que a Monique Wittig, que tem uma escrita que mal dá para encontrar um adjetivo para a escrita dela, porque ela faz coisas que ninguém fez antes e ninguém fará depois, né? Propostas, por exemplo, de quebrar pronomes com travessão, assim, coisas muito... experimentações, não só de linguagem, de escolha de palavra, né, de poéticas, mas também gráficas, né? A Wittig fazia muito isso. E eu queria tentar entender, né, então, onde estão as experimentações da Leduc? Onde é que a Leduc rompe com uma certa norma linguística? Onde é que a Leduc questiona os valores tidos como essenciais da literatura? Então, tudo isso estava dentro de uma mesma reflexão, digamos assim, que foi difícil de ordenar, mas na dissertação o esforço que eu fiz foi justamente tentar ordenar todas essas diferentes reflexões que essa obra foi me suscitando e caminhos que ela foi me obrigando, né? Por exemplo, Safo, eu jamais imaginei que eu ia acabar olhando para Safo, estudando uma autora francesa do século XX, mas tive que olhar para Safo, porque Wittig fala, não, tem Safo, tem a Leduc. Aí eu encontrei uma crítica literária, por exemplo, que postulava que a literatura da Safo, né, que fundaria isso que a gente pode chamar de literatura lésbica, né, ou simplesmente literatura sáfica, postula certos modelos, né, e, na verdade, são 3 modelos, né, narrativos. Então, você tem o amor de uma mulher por um homem mais jovem que termina mal e a mulher se mata, né, e leva ao suicídio, independentemente de ser um suicídio concreto ou uma morte simbólica. Aí você tem o amor de uma mulher mais velha por uma mulher mais jovem. Aí você tem o amor entre mulheres que acontece em um espaço específico e restrito para mulheres. Uma escola, um presídio, um internato, não importa, né? Um espaço restrito, né? Esses 3 modelos estão na Leduc. Você consegue identificar muito facilmente esses 3 modelos sáficos na obra da Leduc. Você tem o internato, você tem a paixão por uma mulher mais velha, você tem a paixão por um homem mais novo, que está sempre errado, né? E
Então, foi interessante perceber como a Leduc, na verdade, se encaixa em uma certa tradição literária, e não só, né, se encaixa, como dá continuidade, né, inspira. E você vê que, em alguma medida, ela tinha essa consciência. Ela pode não ter sido uma feminista como a Simone de Beauvoir, engajada não só na intelectualidade, como também na construção de uma política feminista, mas você sente ali uma consciência, né? Um momento, por exemplo, que está citado no Pós-Fácil também, em que ela diz que fracassou na escrita de Thérèse Isabelle, mas que tudo bem, porque outras mulheres vão fazer, e outras mulheres vão conseguir, não vão fracassar. Isso é uma consciência de que, né, eu faço parte de algo que veio antes de mim e que virá, né, que vai continuar depois. Não sei se ela esperaria, por exemplo, que o livro dela estivesse sendo traduzido no Brasil em 2022 e chegando a tantos leitores, ou se ela teria previsto que em algum lugar na Universidade de São Paulo vai ter um menino esquisito que vai se debruçar sobre a minha obra, né? Mas eu sei, lendo, né, as autobiografias dela, que alguma percepção disso ela tinha, embora ela se sentisse muito deslocada no meio, né, no campo literário da época dela, o que, né, cá entre nós, era um pouco culpa dela. Aquela Mariana que não era fácil, né? Não era fácil. Não sei se vocês sabem disso, mas, inclusive, na cinebiografia que tem da Leduc, né, que é um filme bem simpático, na verdade, toma suas liberdades, mas isso a gente já espera, né, e é um filme simpático como um todo. Quando a Leduc é internada, depois de ser censurada, etc., tem uma cena que a Beauvoir fala... alguém pergunta para a Beauvoir, não, mas você tem que ajudar a Leduc, nós somos amigos da Violette, não sei o quê. E ela fala, não se pode ser amigo de Violette Leduc, isso não existe. Tanto que na França existe a Associação de Amigos de Violette Leduc. É o nome que os pesquisadores de Leduc se dão, né? A Associação de Amigos. Justamente por isso, por ela ter sido uma pessoa que, por ser uma personalidade, vamos dizer, forte, não se encaixava ali, né? E também não se encaixava porque, eu acho, porque tinha uma trajetória muito diferente. A Leduc não frequentou as melhores escolas, ela não era a melhor aluna em lugar nenhum, ela não fez as melhores universidades, ela caiu de paraquedas ali naquele ciclo da intelectualidade francesa que hoje a gente identifica com os existencialistas, né? Sartre, Simone, Camus, Genet, todas essas pessoas, Nathalie Sarraute, do pessoal do novo romance, né? Todas essas figuras são personagens na literatura da Leduc. No A Bastarda, não, porque ela narra justamente o momento inicial da carreira literária dela. Mas no segundo livro da trilogia, o La Folie en Tête, que traduzindo seria uma coisa tipo loucura na cabeça, né? É um livro quase que inteiramente sobre a experiência dela nesse campo literário, né? Circulando entre essas pessoas, não só os escritores, os filósofos, os intelectuais, mas também as pessoas de bastidor, né? Que a gente sabe que são muito importantes na construção do campo, né? Os editores, os diretores de teatro, esse pessoal que faz a literatura acontecer muitas vezes, mas ali atrás da cortina, né? Ela frequenta os colecionadores, né? Jacques Guérin, que era um colecionador de livros, etc. Ela teve uma relação importante com ele, foi apaixonada por ele, inclusive. Mas, né, até aí ela se apaixonou por muita gente, né? Mas ela vai brigando com todo mundo, ela briga com todo mundo. A Nathalie Sarraute brigou com Nathalie Sarraute, e se não me engano foi por uma coisa absolutamente estúpida, foi por causa de Virginia Woolf. Foi assim, tipo, elas se tornaram
arqui-inimigas por causa de uma discussão. Foi uma coisa assim, eu não lembro se era exatamente a Virgínia, mas eu sei que elas tiveram... Agora eu quero saber dessa treta aí. Tá no La Folie en Tête. Infelizmente, eu não lembro a passagem exata, mas elas brigam, tinha tudo para virar amiga e brigam. O Genet foi quase irmão dela durante anos, brigam. Né? Então, também é uma personagem que você acaba... Ela me desperta muita compaixão, assim, conforme eu ia lendo. Porque, assim, ela briga com todo mundo e aí depois não sabe porque está sozinha, entendeu? É claro que você está sozinha, você alienou todo mundo ao seu redor. Mas, ao mesmo tempo, a literatura dela não deixa de ser fruto de uma certa solidão muito forte, né? Que, independentemente das amizades das pessoas ao redor. Né? Quando a gente lê a Leduc, a gente está lendo uma narradora, uma personagem extremamente solitária. Tão solitária que ela cria esse leitor amigo imaginário para ela, né? Que a faz companhia. Mas que também é o que mantém a gente na leitura, né? Tipo, o cara leitor, opa, vou continuar, acordei, tô aqui, vou seguir. Eu quero saber muito o que quem está aí quer comentar se começou a ler, mas só antes eu vou aproveitar para comentar esse falou da Safo. E aí é bem interessante, porque daí já fazendo aí um merchan do Clube F, vai sair um livro da Carson, que é o Eros, o Doce Amargo, que é maravilhosa a análise que ela vai fazer, né, da Safo, falando que como fica essa triangulação de gênero, né, de Eros soprando no ouvido, né, da Safo, essa triangulação entre que você não sabe se o objeto amado, né, por isso que foi um desafio para a tradutora, que foi essa coisa de amante, o amante, a amante, porque é uma coisa que desliza, né? É deslizante, assim como é a Leduc. E aí fiquei pensando, assim como você falou, como a importância também dessas recuperações, né? Como você falou que a Wittig fez, falando, ela veio antes. E aí pensar que Safo veio antes ainda, e como essas escritoras, daí tem várias, a gente pode pegar em várias línguas, né? Sei lá, a gente pode pegar a Juna Barnes, por exemplo, que também, né, tem as minúcias do discurso, né? Então, como não é fácil atravessar esse deserto, porque não é só a narrativa, o registro que vai mudando, mas a personagem, vamos chamar de personagem, mas que é a Violette e não é a Violette, né? Aquela coisa é e não é, porque eu sempre digo, a gente escolhe como que a gente vai contar a própria história, né? Tá aqui, performance de novo. Mas para a gente ir montando esse quebra-cabeça, né? Que vem lá de Safo e provavelmente tenha outros registros, né? De outras que acho que não sobrou. Né? E mesmo com fragmentos de Safo, eu acho que isso que é muito interessante. Como é que a Carson, por exemplo, consegue construir essa ideia, né, do amor, do Eros ali, com fragmentos, né, faltando. E aí, enfim, vai toda essa questão da falta e tal. Então, isso é bem interessante que você falou, do que a Wittig, né? Da Wittig a gente tem já, então, a Guerrilheiras, que você falou, o Bu, meu Deus, ficou até pensamento lésbico? Não, como é que ficou? É o corpo, né? Em francês é Le Corps Lesbien. Isso. Que foi a Maíra Mendes que traduziu, eu até fui procurar aqui. O pensamento... não, saiu o Pensamento Hétero e Outros Ensaios que tem o corpo lésbico junto. Sim. Inclusive, esse mês saiu uma resenha no suplemento que BRGB fez para esse livro. Então, recomendo para quem quer saber mais sobre o livro, vai sair na suplemento desse mês. O Pensamento Hétero é um texto muito, muito interessante da Wittig. Eu gosto muito da Wittig, eu tenho uma proximidade forte com ela. Paralelamente à dissertação sobre a Leduc, eu acabei fazendo um spin-off assim, com a Wittig. Escrevi um artigo sobre ela, porque é uma literatura muito, muito instigante. E não só isso, né? A Wittig ela tem uma verve política muito interessante, né? Muito dessa afirmação da lésbica.
E o pensamento hétero acaba sendo muito importante na minha dissertação sobre a Leduc, justamente porque a Wittig vai postular no pensamento hétero que existe uma deslegitimação do discurso da pessoa LGBT, que acaba não sendo compreendida pela academia, né, fora do seu... A não ser que você reduza ele de alguma maneira, né, que você compare, por exemplo. Então, para dar um exemplo mais prático, para a coisa ficar palpável, essa ideia, por exemplo, depois que eu li Wittig, isso ficou para sempre comigo, de militar pelos direitos LGBT falando do amor. Então, que toda forma de amor, porque o casamento, porque as famílias, não sei o que. Mas tem gente LGBT que não quer casar, que quer só transar. E tinha que ser tudo bem. Né? A sua condição, a sua dignidade na sociedade não tem que estar pautada por você amar ou não amar, ou casar ou não casar, ter família ou não ter família. E a Wittig já lá no final dos anos 70, nos anos 80, estava apontando isso. Né? Afinal, né? Por que a gente tem que se encaixar, se modelar a esse discurso? Né? Não precisamos, óbvio, né? Não estou aqui defendendo que LGBTs não podem casar, pelo amor de Deus. Mas, né? Não é essa a questão, vive os direitos civis. Mas, enquanto uma análise discursiva, isso é interessante da gente refletir. Né? E eu acho que a Wittig, no pensamento hétero, acaba fazendo a gente refletir bastante sobre os discursos acadêmicos, os discursos políticos, os discursos médicos, né, que acabam sempre sendo adaptados para LGBTs, mas de uma perspectiva hétero. Né? Daí o pensamento hétero. Né? O sujeito LGBT sendo constantemente reduzido ao outro. Né? Você não é hétero. Né? Felizmente, eu acho que agora a gente começa a mudar, né? Pessoas LGBTs começam a se afirmar cada vez mais em todos os campos, né? E no intelectual, o que eu acho que faz bastante diferença. Assim. Enfim, só para pontuar, porque Wittig é uma coisa que me empolga também. Então... Gente, alguém que está aí, quer comentar alguma coisa da leitura? Senão a gente fica aqui viajando. Pois é. Eu queria que vocês comentassem um pouco mais, assim, dando exemplos no livro, das personagens, quando você fala dessa performatividade, por exemplo, a relação dela com a primeira namorada no internato, enfim, trazer mais, assim, para quem leu e para quem também não leu, né? Assim, trazer mais o contexto do que você está falando, dando exemplo na narrativa. Legal, vamos lá. Eu acho que a Leduc, ela tem uma coisa muito curiosa, né? Porque em nenhum momento, em nenhuma autobiografia dela, ela vai dizer: eu acho que eu sou bissexual. Eu desconfio que eu seja lésbica. Eu estou sentindo atração por uma mulher, e agora? Mas agora estou sentindo atração por um homem. Essa confusão, que seria até de praxe em uma autobiografia LGBT, né, o momento da descoberta da sexualidade, da identidade, isso não existe na Leduc. Isso não existe na Leduc. Ela entra nas relações sem hierarquizá-las, né, de nenhuma forma. Isso colocado, né, onde a gente vai enxergar, por exemplo, a performance, a gente vai enxergar, né, da minha perspectiva, nesses momentos em que ela se coloca em cena como autora, né, porque ali ela está criando esse ethos de autora, né, se afirmando como autora, mas ao mesmo tempo elaborando uma certa imagem. E a performatividade, principalmente pensando na chave de gênero, ela vai aparecer em momentos, por exemplo, quando o Gabriel a chama de rapaz, e ela não só não contesta isso, como ela gosta. Ou ela fala, por exemplo, que ela gosta de transar com o Gabriel porque eles transam como um homem transa com outro homem.
Eu jamais esqueci dessa passagem, né? Porque é um jeito muito curioso de você ler uma relação entre um homem cis e uma mulher cis. Ela fala que ela gosta de transar com ele porque ele a faz sentir um homem, ele a trata como um rapaz. E, ao mesmo tempo, a gente vai vendo esses conflitos dela com o gênero, já ali nas narrativas de infância. No A Bastarda isso aparece bastante, em primeiro momento como cobrança da mãe. Né? Tem uma passagem da Bastarda, inclusive, que a mãe fala, seja mulher, né? Quando é que você vai ser mulher? E a narradora personagem, ela fica totalmente confusa, né? Porque, afinal, o que é? Né? O que significa este ser mulher e de que forma eu estou falhando, né? Porque existe essa coisa do... Não só ela precisa tornar-se mulher, mas como também ela precisa entender o que nela faz com que ela não seja. Né? Então, é uma narradora que a gente vai vendo aos poucos se libertar disso, né? Dessas amarras. Chega um ponto que você vê que ela está mais interessada na disruptura. Isso, no último livro da autobiografia, no Caça ao Amor, vai ficar bem evidente em uma passagem que eu gosto muito. Logo depois que ela... Né, porque ela é censurada, o Ravage é censurado, a gente tem essa narrativa suprimida, ela entra em colapso, ela vai ser internada. E ela fica muito tempo, assim, as primeiras 100 páginas do livro é meio como um topor, assim, que traduz, de fato, o que fizeram com ela, né, como tratamento. Ela fez o que, na época, chamava-se de tratamento do sono, né, que é basicamente a pessoa está tendo um colapso emocional, nervoso, então você põe ela para dormir dias e dias e dias e dias, deixa ela dormindo, que aí restaura. Hoje em dia, se não me engano, não se faz mais isso, a não ser em casos extremos, mas na época era um tipo de tratamento relativamente comum, né, a terapia do sono. E aí no livro tem um momento que ela sai desse topor, que ela sai dessa espécie de pesadelo que ela vai vivendo ali, que é o momento que amigos dela levam ela num show de drag em Paris. E ela fica absolutamente encantada com as drags. E ela fica encantada com as drags porque aquilo leva ela justamente a formular uma reflexão do que é, então, o gênero. O tempo todo ela vai falar dessas mulheres, né? Só que ela vai falar dessas mulheres e ela vai pensando, mas em toda a plateia, todo mundo que ela assistia, todo mundo sabia que essas mulheres tinham pênis, por exemplo. Então, para ela, fica aquela coisa como esse jogo do gênero e do corpo, né, que meio que a choca. Só que, ao mesmo tempo, ela fica maravilhada, ela fica encantada, ela descreve o show, ela descreve as roupas, ela descreve as coreografias, né? E ela termina por dizer que essas mulheres me salvaram de um naufrágio. Né? Ela sente como se ela estava se afogando e essas drag queens no seu show, com seus looks, com suas músicas, com a coendação, né? Fazem ela despertar. E a vida dela volta mais ou menos aos eixos a partir daquele momento. Eu acho isso muito significativo, né, em termos da narração. Né, por que drag? Né? Porque, beleza, a gente pode pensar na autobiografia como um relato de uma vida, né, mas ninguém aqui é ingênuo, a gente sabe que existe uma construção, existe uma criação, né, da verdade, né, uma construção do que é verdade. Então, por que essa escolha? Né? Por que esse momento? Porque o show das drags é o que salva do naufrágio. Né? Tudo isso, para mim, está ligado a gênero, está ligado a questionamentos de gênero que ela vai fazendo, né, desde sempre. Com a Isabelle, me chama a atenção... várias coisas chamam a atenção no episódio da Isabelle, né? Porque, inclusive, está sendo traduzido, né? Vai ser traduzido, ouvi boatos que essa tradução pode surgir. Não sei. Não, eu sei dessa fofoca. Eu ia te perguntar se você não podia traduzir o resto da trilogia, né? Porque
o Naná fica contando para a gente como é, né, como são os outros livros. Ela também, ela comenta, né, na Bastarda. E a gente fica, você contou aí do segundo livro que ela conta desses bastidores do mercado literário. A gente já fica querendo saber qual é a briga dela com a Sarrote. É esse mesmo que eu quero. Para quem gosta desses bastidores, dessa futrica, é um prato cheio mesmo, com certeza. Mas o que eu estava dizendo, né, se encaixa com o que eu falei a princípio, em nenhum momento ela vai ter uma reflexão assim, estou apaixonada pela Isabelle, estou apaixonada por uma mulher. Na Bastarda é a mesma coisa, né? O episódio da Isabelle não tem essa reflexão, ela simplesmente se apaixona, ela simplesmente tem as suas primeiras experiências sexuais, as descrições, né, são muito interessantes. Porque quase que a palavra sexo não é usada, pelo menos não como ato, ela é usada no máximo para referenciar o genital, né? O meu sexo, o sexo de Isabelle. Mas jamais fizemos sexo à meia-noite, isso não existe, né? E mostra um trabalho de linguagem muito profundo, né? Que casa com o que ela diz a respeito do Gabriel, né? Ele me amava como um homem, amo outro homem. A gente muito rápido imagina do que ela está falando, né? Ou pelo menos a gente consegue, né, elaborar, mas ela mesma não fala, né? Então é uma literatura que o tempo todo revela, mas revela de um jeito que não é banal, não é conciso, não é concreto, inclusive, né? É sempre o trabalho da metáfora, é sempre o trabalho da comparação, uma movimentação de imagens muito grandes, né? E imagens muito ligadas com a Isabelle, sobretudo, muito ligadas à natureza, né? As águas, os corpos celestes, os mitos, aparecem muito aqui, né? Um momento, por exemplo, tem um momento do episódio da Isabelle que eu acho belíssimo, que é quando ela diz que a Isabelle não a amava como um ídolo, né? Ela se sentia uma pessoa, ela se sentia com a Isabelle fazia ela se sentir uma pessoa de carne e osso, não uma ideia, não uma fantasia, uma idealização, né? Mas uma pessoa, um corpo vivo. E ela, não à toa, ela traz muito essas imagens orgânicas, né? Animais, aparece muita metáfora com animal, né? Principalmente o polvo, se não me engano, tem muitas passagens em que ela faz alusão ao polvo, o que é muito inusitado, né? Você trazer um polvo para falar de sexo não é banal, né? Não é uma coisa que a gente encontra todo dia na literatura ou na vida, né? Então, ela tem esse trabalho linguístico, poético, que é muito, muito fascinante e muito intrincado, né? E muito difícil de analisar, não é fácil de analisar, justamente porque é muito inusitado, né? A gente, como crítico literário, acho que a gente vê essa imagem do polvo encasqueta, né? A gente fica, por que o polvo? De onde veio esse polvo? É a textura? É a viscosidade? É o tentáculo? Do que ela está falando? Entendeu? E abrem-se vários caminhos de interpretação, porque ela mesma não vai dar uma resposta em nenhum momento, né? A literatura dela não é uma literatura de respostas prontas ou de verdades absolutas e definitivas, ao contrário, né? A gente tem essa personagem que é totalmente mutante, ela vai se transmutando o tempo todo, né? A depender de por quem ela está apaixonada, qual livro ela está escrevendo naquele momento, o que aconteceu na vida pessoal dela, né? Se ela está viajando, esse é um detalhe legal da gente observar na obra da Leduc, que os momentos que a nossa amiga Violette sai de Paris são sempre interessantes, né? Porque ela é francesíssima de Paris, né? E não era uma pessoa viajada, não é uma pessoa como a Beauvoir, que atravessou oceanos, continentes, conheceu países. Não, ela era ali daquela região. Nunca deu um passo para além daquilo ali.
Então, quando ela viaja, por exemplo, e geralmente era a Beauvoir que mandava, sabe, filha, vai viajar, sai entende? Sai um pouquinho. Para de me stalkear, né? Exatamente, né? Exatamente. Vai viajar, vai fazer outra coisa. E aí ela tem suas aspirações, seus encontros na natureza. O filme mostra muito bem isso, né? Tem uma cena muito bonita no filme que ela vai acampar no meio do nada, sozinha, e aí chove, e ela está pensando em escrever sobre a Isabelle, começa a chover, e ela começa a se masturbar na barraca, e o som da chuva. Isso traduz, em alguma medida, né, para o cinema, um efeito que a própria obra dela tem, né, porque sempre, os elementos são muito importantes, né, os elementos da natureza mesmo, a chuva, o sol, as nuvens, né, tudo isso acaba tendo um significado, dá uma camada de significado a mais para o enredo, né, para o que está acontecendo ali, para o que está sendo narrado. Estou sentindo que eu estou falando demais, gente. Eu ia te perguntar também outra coisa sobre a Simone de Beauvoir. Fiquei impressionada, assim, né, quando vocês duas comentaram. Ela tem uma passagem no livro que ela diz, quando ela vê a convidada, né, ela diz, era isso que eu queria fazer. E a Simone de Beauvoir é muito derramada, né, pela literatura dela. Eu fiquei aqui pensando, assim, né, pensando numa treta, no quanto que a Beauvoir gostaria de escrever como a Violette Leduc. Não sei, fiquei pensando nisso, porque quando você fala, por exemplo, essa imagem do povo, eu falei lá no encontro nosso presencial, né, que essa descrição, né, da primeiro apaixonamento dela, que é uma cena de sexo, sem ela dizer que é sexo, é uma das passagens mais bonitas do livro que sai da literatura, né? Uhum. Então, assim, e imagino porque tenha sido censurado à época, porque, assim, não é uma coisa, né, tão graficamente, mas é muito claro, assim, do que se trata. É uma relação entre duas mulheres numa escola, no internato de freiras, durante a madrugada. Então, assim, é o proibidão da Leduc. Então, assim, eu fiquei pensando em como que a própria Beauvoir via nesse projeto literário da Leduc, assim, um projeto que ela mesma, sei lá, talvez não tivesse conseguido atingir, né? Quer dizer, pegando, né, que a gente conhece a Simone de Beauvoir muito pela obra feminista dela, teórica, e até os romances são até menos lidos, né, talvez, assim, por nós, mas, enfim, a gente lê as memórias da Beauvoir, e eu adoro, assim, porque a gente fica ali sabendo, fica tentando adivinhar o que ela está falando ali, que ela inventou, mas realmente é muito diferente de ler A Bastarda, que é um projeto literário muito... Não dá para dizer que é melhor, né? Mas é bonito demais também de ler, né? Eu diria que é gostoso de ler, assim, pode ser difícil, Manu, a Ariana ali vai irritando a gente, mas é um livro muito bonito, assim, literariamente. Não, deixa eu só emendar a pergunta, já que você falou da Beauvoir. E o quanto, em que medida isso tem a ver com ela. Eu acho cruel ela ficar dizendo que a Violet é a coisa mais feia que ela já viu na vida. Sabe? Essa coisa me pegou muito, assim, porque a Violet ela já tem essa coisa, né? Ela já começa falando que ela é pária, né? Que ela é uma pária, de que ela sabe que ela não foi uma criança feia e que não sei o quê. E aí tem essa coisa, o que sobra, ela sabe que ela não é bonita, né? Pela descrição, então tem o tesão, o que sobra é o tesão. Né? Então, ela tem muito tesão pelas pessoas que ela se relaciona. Né? Então, em que medida também tem essa coisa da Beauvoir falar que ela é a pessoa mais feia que ela já viu na vida? O quanto isso tem sabe, de olhar, ler e ficar assim, né? Eu acho, assim, aí, é claro, a gente entra num campo de especulação, né? Mas eu acho que, para a pergunta da Cláudia, eu acho que sim. A Beauvoir tinha um interesse dela ali em ser, em patrocinar a obra da Leduc em alguma medida, né? E justamente porque a obra da Leduc conseguiu tratar de coisas que a própria Beauvoir não tratou, né? Não só na sua literatura, né?
E a Beauvoir, de fato, tem um livrinho, eu infelizmente não lembro agora quem foi a crítica responsável, mas tem um livro que é uma entrevista com a Beauvoir já velhinha. E uma hora a entrevistadora pergunta, né, se ela tem algum arrependimento, se ela refaria alguma coisa na obra dela. E a Beauvoir diz com todas as letras que se ela pudesse refazer, ela falaria muito mais abertamente da vida sexual dela, da vida afetiva dela. Ou seja, isso mostra para mim que são assuntos dos quais ela deliberadamente fugiu. Né? A literatura dela deliberadamente foge desse campo. A literatura da Leduc é o oposto, ela corre de braços abertos para esses temas, né? O sexo, o amor, a paixão, as decepções amorosas, os ciúmes. Eu acho os ciúmes um tema muito importante na obra da Leduc, porque ela é uma ariana ciumenta, né? E que não lida bem, que não lida bem com seus ciúmes. E a Beauvoir não, a Beauvoir, acho que a gente lê a literatura dela, principalmente a literatura autobiográfica, e a gente vê ali uma tentativa de uma narradora, de certa maneira, sair por cima, digamos assim, né? Contar, mas não expor. Relatar, mas não revelar. Então, por exemplo, a Beauvoir também tem uma trilogia autobiográfica, né, que começa com Memórias de uma Moça Bem Comportada. Nesse livro, ela conhece Sartre, né? Ela chega a narrar o momento que ela conhece o Sartre. Então, você entra nesse livro, né, e você vai esperando, não, agora eu vou ler uma grande história de amor. Né, porque Simone e Sartre é um casal icônico, né, uma relação aberta, né, em plenos anos 60, uma relação aberta, poliamorosa, uma coisa diferente. Né? Ela conhece Sartre, se relaciona com Sartre e é isso. Né? Assim, nada do que eu li no livro da Beauvoir eu não teria lido na página de Wikipedia da Beauvoir, né? E do Sartre, digamos assim. Então, são literaturas diametralmente opostas nesse sentido. Né? E eu acho que a Beauvoir via ali um potencial muito grande na obra da Leduc de movimentar discussões e movimentar o debate público de uma forma que a própria Beauvoir não poderia. Né? Porque, por exemplo, será que a Beauvoir já fez um aborto na vida dela? Jamais saberemos. Né? Jamais saberemos. A Leduc, no entanto, escreve e reescreve o episódio de aborto dela, né? Em diversos livros, de diversas formas. Né? E narra de um jeito muito cru aquilo. Né? E ao mesmo tempo que convicta de sua decisão, quase morrendo, né? Quase morre. Os médicos do hospital dizendo devia morrer mesmo, por mim tu morria. Porque, primeiro, na época o aborto não era legalizado na França, o aborto vai ser legalizado na França uma década depois, mais ou menos, 2 décadas depois. E segundo, porque ainda dentro do parâmetro da legalização, a Leduc realiza um aborto muito além do limite que se tornou estabelecido permitido. Por isso ela quase morre. E a Beauvoir, a gente não sabe, né? A gente não, tanto que até hoje os amantes da Beauvoir, as amantes da Beauvoir é um tópico, né? Porque que fica em aberto, porque a gente não tem uma versão da Beauvoir do que foi aquilo. E o lance da feiura, eu acho que tem a impressão que a Violette morreu sem saber disso. Eu não acho que ela soubesse que a Beauvoir tinha falava isso. Mas rola mesmo, nas cartas da Beauvoir, se não me engano, inclusive cartas para o Sartre, ela diz, né, a feia, né, estou indo encontrar a feia, não sei o quê. Eu acho que a Leduc não sabe disso. Agora, a Leduc se entendia como uma pessoa feia. Ela era extremamente, pelo menos na literatura dela, né, deixando claro que tudo que a gente está falando aqui é com base na literatura dela. Né? Esse complexo existe desde sempre, né? do eu sou feia.
Eu sou a mais feia da escola, eu sou a mais feia do trabalho, eu sou a mais feia de todos os lugares. E, no entanto, dava mais do que chuchu na cerca. Então, assim, era uma feia bem resolvida em alguma medida, né, com isso. Mas ela tinha essa coisa da aparência muito forte na Bastarda, né? A aparência dela. Inclusive, a carga machista nisso, né? De perceber que me tem como feia, mas porque eu sou mulher, né? Esse julgamento da feiura está baseado no fato de que eu sou mulher. Ícaro, você tem uma colocação? Olá, pessoal, tudo bom? Então, eu queria fazer um comentário sobre, enfim, a minha leitura. E eu ainda não terminei de ler o livro, estou chegando com Violette em Paris, então estou bem no comecinho. Mas eu fiquei muito impressionado com esses 2 episódios que ela descreve antes da partida para Paris, que é com a Isabelle e com a Hermínia, né? E o que me deixou assim bastante seduzido por essas cenas que ela descreve né, acho que tem muito a ver com isso que o Naná falou da relação entre o desvelar e o encobrir, né? E de uma descrição que ela é muito pouco gráfica do ato, né? E aí pensando em relação, por exemplo, à biografia de escritores gays, cis, masculinos, é uma diferença radical nessa experiência da sexualidade, da descrição disso, né? E eu fiquei muito seduzido pela maneira como ela vai, de alguma maneira, destilando, até na arquitetura do espaço, né, da arquitetura da escola, ou na descrição ali da Hermínia com o piano, né, como que o desejo e o erotismo e a sexualidade, ela atravessa tudo isso, né? Ela é muito pouco genitalizada e graficamente, né, assim, e isso é alguma coisa que eu fiquei curioso assim para ouvir vocês sobre como que né, vocês, enfim, que têm né, essa proximidade com a crítica feminista e com essa literatura, né, se de fato há uma elaboração da experiência erótica menos genitalizada, e nesse sentido, até pensando assim, mais contrassexual, né? Enfim, num dispositivo que passa ali por outros lugares, né? Eu acho que e é muito bonito no livro essa, né? Porque no final você tem uma excitação que passa pela relação, mas que passa também por entender aquele espaço, né? A iminência de ser descoberta, né? Tudo isso é muito, muito bem costurado. Era isso. Obrigada. Olha, eu acho muito legal a sua colocação, principalmente quando você fala contrassexual, porque, sim, não é nada genitalizado, isso é uma coisa que me chamou muito a atenção, assim, de você não mal ter diferenciação da relação sexual com o homem cis, com a mulher cis, é independente, né, quase que não importa. Acho que isso também cria essa impressão da gente estar lendo uma autora à frente de seu tempo, né? Justamente porque não tem essa hierarquização entre as relações, entre eu gosto mais da genitália tal do que da genitália tal. Não, ela gosta daqueles personagens, daquelas pessoas, e ela se envolve ali, independentemente da nomenclatura, do como a gente chama, né? E a Hermínia, a gente acabou nem falando muito dela, né? Mas é uma personagem super importante, tanto na Bastarda quanto no Ravage, né? Que é o livro censurado, que basicamente é o A Bastarda contado com moldes de ficção. E a Hermínia é uma figura... É inevitável pensar que existe ali uma coisa também um pouco mãe e filha, né? A Violette acaba encontrando ali na Hermínia um acolhimento, um carinho, um cuidado que ela não encontra com a própria mãe. Isso fica bem explícito em determinadas passagens, né?
Desculpem, que a essa altura o Ravage e a Bastarda são muito confusos na minha cabeça, então tem passagens que eu não tenho certeza onde que está, se está nos dois, etc. Mas tem um momento, por exemplo, que elas brigam, e elas brigam num quarto de hotel, e a Hermíone coloca ela na frente do espelho, e ela claramente diz que naquele momento ela vê no espelho a mãe dela, né? A Hermíone se torna concretamente essa figura materna, mas que ao mesmo tempo tem uma outra, né, é uma atração de outros, pelo amor de Deus, não quero, né, colocar Leduc no divã, né, Freud, essas coisas, mas acho um pouco inevitável pensar, porque a própria narradora coloca isso para nós, né? Então, isso seria, por exemplo, a diferença da relação da Hermíone com a Hermíone em relação a todas as outras, né? Mas não é a idade da Hermíone, não é o sexo com a Hermíone, não é a genitália da Hermíone. Está em outra esfera, né? Com a Isabelle, eu acho que ela encontra essa relação de iguais, e eu acho que em toda a narrativa da Leduc é a única relação de iguais, de equidade, assim, horizontal, para usar uma palavra boa, que ela não vai ter com as outras, né? Com o próprio Gabriel, por exemplo, existe uma correlação de força, existe uma queda de braço que acontece entre os dois, né? Que termina na implosão da relação, né? E naquele abandono final do Gabriel em relação a ela. Embora ela diga que é injusta com ele, etc. Tem essa passagem que ela fala: eu fui injusta com você naquele meu outro livro, agora eu vou tentar ser um pouco mais justa, etc. Então, eu tenho certeza que não há de demorar, isso se já não existe, se já não está sendo feito, uma análise da Leduc a partir do Preciado, né, que eu acho que seria uma coisa belíssima de ser feita. E é uma coisa interessante, né, porque conforme eu fui estudando a crítica feminista e fui topando com Leduc na crítica feminista, e você vê que todas as correntes da crítica feminista encontraram material na Leduc. A ginocrítica lá do final dos anos 60, dos anos 70, encontrou material na Leduc. Vamos resgatar a literatura de mulheres que não foi devidamente analisada, criticada em seu tempo, só porque eram mulheres, encontraram. Depois a gente tem a corrente ligada mais ao existencialismo, a Beauvoir, né, leram a Leduc também. Depois vem os estudos feministas ligados aos estudos LGBTs, à lesbiandade, encontraram a Leduc. Vem Butler, né, no caso em primeira pessoa, encontrei Leduc, né, e aí temos o Preciado agora, que é o que há de mais atual, né, nos estudos de gênero, né, no feminismo, no pensamento feminista. Dá para fazer, com certeza. A contra-sexualidade em Violette Leduc, porque, em certa medida, é a vivência do corpo, do sexo, do desejo, do prazer, que não está ligada de maneira nenhuma à genitalização desse sexo, desse prazer, né? Às nomenclaturas da sexualidade, né? Em nenhum momento a narradora se questiona, ou se define, né? E isso é muito interessante dessa perspectiva queer do Preciado, com certeza. Esse comentário do Ícaro foi muito bom, porque era uma coisa que eu ia perguntar antes para o Naná, e aí você respondeu muito bem, né? O que eu ia perguntar. Mas essa questão da descrição, né? E isso é bem interessante, porque várias pessoas que leram A Bastarda reclamaram, assim, não é tão... Achei que era mais... Olha, é que a ideia da sexualidade, né? A ideia de uma cena de sexo, e eu acho isso bem interessante, porque ou as pessoas esperam uma extrema metaforização, né? Aquela coisa eu sempre lembro de um conto
que está naquela coletânea que a Eliane Robert Moraes fez, dos contos eróticos do Brasil, do século XIX e tal. E aí tem um conto, que eu não lembro se é do Olavo Bilac, uma coisa assim, que é uma mulher que derruba um vaso, e o vaso ficou quebrado com as flores espalhadas no chão. Né? E aí a metáfora para... E aí, isso é bem interessante, porque eu acho essa cena, e como eu falei antes, foi muito legal reler, porque eu acho ela é uma cena realmente, ela não é só bonita, mas ela é uma cena que não tem nenhum tipo de metáfora brega, né? Por exemplo, fica muito na minha cabeça a cortina do quarto da Isabel, né? A cortina fica. E aí, a cortina, e fica essa vontade que chegue à noite novamente, para que elas voltem para aquele lugar. Né? E aí você até tenta essa coisa de você criar uma imagem, como que é a imagem, mas o que constrói a sua cabeça não é o desejo da imagem, mas é o desejo só por ele mesmo, né? E aí você vai ver outras cenas ao decorrer que ela quer que o Gabriel transe com ela, ela insiste, ela chora, ela esperneia. E aí você ela já tem uma outra performance dela, né? Como essa mulher do Gabriel, digamos assim. E ela quer que ele tenha desejo, né? E o que fica da primeira relação é um desejo muito... É um excitante mesmo, não é à toa que é o que fica muito do romance, né? E fiquei pensando também que o que incomodou quem censurou nem era se fosse ter uma cena de sexo, mas era porque ela não satisfaz uma lógica heteronormativa, por exemplo, né? Ela não satisfaz mesmo. Você tem que se desprender de várias coisas ali, como ela está propondo, né? Mesmo que talvez não seja uma coisa clara para ela essa proposta, mas está ali, está dada nesse lugar, né? Então, eu acho incrível, porque é um exercício na ficção, né? A Cláudia comentou antes, comentem isso pelo romance, e assim, tá ali, você pode ler várias teorias, pode ler, sei lá, heterossexualidade compulsória, da Rich, sei lá, coisas assim. Só que quando você lê aquele trecho, você fala, tá aí agora, é isso, saquei. Sabe? E isso é muito, muito, muito interessante, principalmente quando você pensa no tempo que foi escrito, sabe? Que foi vivido. Isso olha, fino demais. A Duque tem uma coisa de se há norma, sou contra, né? Ela é muito avessa às normas de maneira geral, tanto literárias quanto sociais, né? E quando a gente fala do erótico, isso fica bem evidenciado, né? Justamente por tudo que vocês apontaram, no meu ver. Tem uma coisa interessante também, que é essa paixão platônica dela, né, pelo Maurício, acho que é aquele escritor, né, esqueci o nome, acho que é esse. O Maurice Sacks. E aí você fica assim, nossa, mas você vem com a personagem, né, ela se apaixonou pelas mulheres e tal, e casa, aí você fica assim, o que ela vê, porque ela descreve o Gabriel como um cara absolutamente também sem charme, né, assim, a lembrança que eu tenho da leitura, assim, o que ela tá vendo? E aí me chamou a atenção, Naná, que você falou no início, né, dessa coisa, a gente transa, ele me vê como se eu fosse um homem também. Isso dá um nó na cabeça das pessoas, né? E aí, quando ela se apaixona por um cara que é gay, né? Que não tem a menor possibilidade daquela relação. Eu acho que isso também é isso, né? Onde, se tiver norma, eu estou fora. Eu acho muito interessante como ela faz isso, né? Você tem uma expectativa, a gente acaba criando, né, uma expectativa, e aí ela foge completamente do que a gente espera. E pensar que isso acontece mais de uma vez, né, dela se apaixonar por um homem gay, né, e acaba virando uma coisa até um pouco recorrente, assim, nas autobiografias dela, né? Vira e mexe, ela tinha uma gay por quem ela se apaixonava, né? E se apaixonava fortemente, né? Sem pensar, não, mas ele é gay, não dá. Não, ele é gay, ela nem fala isso, ele é gay. Não, estou apaixonado, quero ele. Né? E óbvio, são relações frustradas e frustrantes, né? Porque justamente se baseiam no desejo impossível,
né? E na coisa do platônico. Acaba sendo uma narradora que tem muito isso, né? Essas paixões platônicas. O livro dela, o La Femme, que a gente pode traduzir como A Esfomeada, é um livro inteiro sobre a paixão que ela tem pela Simone de Beauvoir, que jamais é correspondida, e assim, nem remotamente correspondida. Nem remotamente. Mas aquilo é tão forte para ela, é tão real, que rende um livro inteiro. Né? Que é basicamente um livro que não acontece nada, porque ela está apaixonada por uma pessoa que não está apaixonada por ela, que já deixou claro que não está apaixonada por ela, mas ela vive aquela paixão com uma intensidade muito forte. Né? Então, são paixões platônicas, mas também que atravessam a realidade dela de uma maneira muito concreta. Né? Tipo, tem um momento do La Femme em que ela fala isso, que ela, então, já que a relação é platônica, eu vou escrever, e eu não vou parar de escrever. Porque escrever é a minha maneira de estar perto dessa pessoa, né, da Beauvoir, que ela acaba não nomeando nunca, mas todo mundo sabia que era Beauvoir, é fato. E, então, veja, é uma paixão platônica que acaba se tornando um motor importantíssimo para a escrita, né, para a elaboração do projeto literário, para a poética. Né? Então, aí acho que nesse ponto a gente chega num outro lugar importante para a Leduc, que é a relação que ela tem com o escrever. Né? Porque a escrita é o que acaba ordenando, de certa forma, esses afetos, né? Que boa ariana que são sempre caóticos, são sempre confusos, são relações quase imaginárias. Na relação dela com a Beauvoir é uma relação quase imaginária. Sim, elas se conhecem, a Beauvoir impulsiona a obra dela, faz de tudo para que a obra dela circule, para que a Leduc tenha condições de continuar a escrever, mas não passa disso, não passa disso. Quando a gente vê escritos da Beauvoir falando da Leduc, é tudo muito pontual, assim. Né? Mal tem elogios, digamos assim. Né? Mas aquilo torna-se um motor importantíssimo para a escrita. Né? Então, essas paixões platônicas são importantes, eu acho, no universo da Leduc, justamente porque elas acabam se tornando um motor para o fazer literário, né? Independentemente da natureza da relação. Né? Então, a relação com Maurice Sacks dá em alguma coisa, em termos de sexo, de amor? Nada, mas é o que funda a literatura da Leduc. Né? Se não fosse a relação com Maurice Sacks, a Leduc não teria chegado na escrita literária. Né? É a relação dos dois, os dois fugidos durante a guerra, a experiência de isolamento que eles têm, o fato de que ela enche o saco dele até ele não aguentar mais, que ele vira para falar, pelo amor de Deus, escreve, porque eu não aguento mais te ouvir. Né? É um início de carreira literária um pouco triste, né? Mas, ao mesmo tempo, essencial, fundamental. Né? Ele insiste que ela escreva desde o começo, quando ele conhece ela lá como secretária, né? E essa coisa dela cogitar, eu até estava antes, eu falei, eu coloquei muitas marcações no meu livro, e aí eu falei, vou escolher alguma aqui, porque né, tá o tempo todo, para a gente ver como a coisa é repetitiva. Tem uma cena aqui, vou ficar falando cena, mas tem uma cena, né? Uhum. Que ela tá com aquela amiga dela, a Julienne, e ela fala desse motoqueiro que ela conheceu. E aí é muito engraçado que as pessoas contam as coisas para ela e ela já cogita milhões de coisas na cabeça dela, né? Aí ela diz assim, à noite com a cabeça enfiada no travesseiro, página 305. Fiquei me perguntando, depois de ter vivido e sofrido tanto, como Julienne e o rapaz do Sul faziam para se amar do feno. Afinal, apesar de minhas máculas, eu era virgem. Com muita frequência, senti um desejo de reencontrar Gabriel para recomeçar com ele. E depois esqueci Hermine, Gabriel, Isabelle. É a vida. E depois eu me lembrava de novo de Gabriel, Isabelle, Hermine, e era um pouco como a morte. Havia ido na direção das mulheres como um camponês isolado, numa noite de neve que vai para a manjedoura. Havia sido odiosa com Hermine, mas tivera tanta confiança em minhas exigências quanto em meus sacrifícios. E, enfim, ela tem essa consciência, né? E ao mesmo tempo que ela quer tudo, ela não quer
porra nenhuma, né? Ela não quer nada. Tem o próximo capítulo que ela já começa falando dela e do Gabriel, né? Ela diz, era um casamento velho que cheirava naftalina. Ela sabe, né, que as coisas, aquelas relações, elas são relações que muito afadadas ao fracasso, mas ao mesmo tempo ela quer aquilo, né? Ela quer o drama para ela. Eu acho isso divertidíssimo e triste. Ela é viciada em drama, né? Ela é, principalmente os próprios dramas, né? Obcecada por si própria, né? Eu acho que essa é uma expressão que eu uso no pós-fácil, não é à toa, ela vem de uma outra crítica francesa da Leduc, a Mireille Brioude, que fala, né, que o eu na obra da Leduc é um signo obcecado por si mesmo, né? Você tem dois grandes personagens na sua obra, o eu e o leitor. Então, o eu e uma terceira pessoa que não está aqui. Tina abriu a câmera, você quer falar, Tina? Tá. Quero, rapidinho. Boa noite, Cláudia. Já nos encontramos em vários outros encontros literários, agora aqui. Estou muito feliz de estar aqui hoje, é meu primeiro encontro. Eu quero só fazer um parêntese, voltando um pouco no que a Naná falou há pouco, sobre a Beauvoir, que você falou assim, da autobiografia, né, da vida sexual dela, coisas que a gente nunca vai saber porque ela se censurou na autobiografia. Uhum. Eu não sei se você conhece essa biografia dela, você já leu? É muito boa. E a autora, ela é professora em Oxford, ela faz essa análise do que a Beauvoir escreveu na autobiografia e do que ela escrevia no diário sobre o mesmo fato. Isso deve ser muito interessante. Muito, ela faz essa contraposição. Ela disse na autobiografia isso, mas na mesma época, sobre esse fato, no diário, ela escreveu tal e tal coisa bem diferente do que ela escreveu na autobiografia. Uhum. E aí fala dos amantes que ela dizia que não eram, mas no diário estava lá que era. Entendeu? Assim, é muito boa sobre esse... Eu acho que ela desnuda a autobiografia da Beauvoir. Muito legal. Ela fala do que a Beauvoir não queria que fosse público, né? Que aí depois a filha libera os diários e aí ela vai estudar e faz esses contrapontos. É bem interessante. Boa, vou adicionar na minha lista. Mas acho interessante porque é justamente uma contradição em si, né? Porque a iniciativa de uma autobiografia, né, contradiz o não quero tornar público. Não, se você não quer tornar público, você não quer escrever uma autobiografia, né? Então você está fazendo outra coisa, né? Mas a Kate Kirkpatrick deixa bem claro assim, e ela não, eu achei bacana que ela não dá muita opinião, ela transcreve trechos. Legal. Ela transcreve trechos e fala, não era bem assim, fica bem claro que a Beauvoir se censurou, sobretudo nessa questão do sexo. Sim. Esse trecho da entrevista que eu citei nas minhas pesquisas de iniciação científica, era a evidência que eu tinha, né? Tipo, ela não falou disso deliberadamente. Deliberadamente, foi uma escolha não falar sobre isso. E acho que talvez por essa escolha, até hoje a gente tem curiosidade de saber, né? Porque talvez se ela tivesse falado tudo, a gente não estaria discutindo isso agora, né? Porque seria ponto pacífico, ela teve os amantes. Por exemplo, tem um amante dela de Nova York, que até hoje sai textos, sai livros, como foi, cartas dos dois, né? Teve acho que faz uns anos que foi lançado esse livro, que é Cartas da Beauvoir, com o amante... O Nelson Algren, que é escritor. O amante americano dela. A Kate Kirkpatrick fala desse amante americano que analisa as cartas e do início ao fim, foi um relacionamento bem longevo, assim, durou bastante tempo, até que ele não suportou mais o triângulo, né? Pois é. Não, e além disso, tem também muita especulação, acho que por conta da convidada até, né, muita especulação sobre essa aluna, com quem a Beauvoir teria se envolvido, e o Sartre também, né? Inclusive acho que tem o livro, que é a versão da aluna, da história toda.
Eu acho que, no fim das contas, o silêncio dela é o que mais gerou barulho, né? Um barulho eterno, porque a mulher morreu há décadas e a gente está até hoje discutindo com quem ela transou ou deixou de transar. Tem o livro da aluna, a aluna falou que foi violentada e tal, mas permaneceu amiga da Beauvoir até a morte da Beauvoir, amiga próxima. Sim. É meio contraditório. E o próprio Sartre, se não me engano, também nunca abriu esse jogo, né, de falar. No fim das contas, eles eram muito preservados, né? Isso a gente pode dizer, acho que com certeza, né? Eles eram bastante preservados. Eles ocupavam esse lugar da intelectualidade também. Eu acho que por isso que a Leduc é tão interessante, porque ela, né, é isso, ela se desnuda na narrativa e ela já diz que eu não fui para a escola, eu só chorei e gritei, né? E ela se coloca nesse lugar, ela lê muito, a gente sabe, porque ela cita muita gente, ela frequenta teatro, ela vai no museu, ela sabe das coisas, mas ela sabe também que ela não ocupa esse lugar dessa classe média alta francesa que vai para a Sorbonne, que frequenta as universidades e tal. E o que é bem interessante, porque ela também não fica presa nesse modelo da pessoa intelectual, né, que tem algo a zelar, que é o caso do Sartre e da Simone. Eu acho que quando eu paro de me sentir interessada quando eu vejo que aquela coisa é muito... não vai para lugar nenhum, sabe? Eu gosto dos mandarim. Eles... sabe? Eu acho que você tem uns momentos mais de diversão, assim, quando a psicanalista vai para os Estados Unidos e arruma um amante lá, nesse fala, opa, agora vai rolar. Não sei se é porque a gente espera que os franceses também tenham, né? Que a gente... lendo a Duras, né? Lendo outras, a gente tem sente essa necessidade também, né? E eu acho que a Leduc, ela dá o jogo completo, inclusive quando você falou, Nana, sobre como que, quando vai para a crítica feminista, né, e a gente lê ela, eu acho que ela vai caber em todos os lugares para a gente estudar, porque ela dá conta de tudo, de personagem, de discurso, né, de mudança de padrão, de uma tradição. Nossa, ela dá conta de tudo. Então, isso acaba, querendo ou não, ofuscando a literatura da Simone de Beauvoir, que já é considerada muito, como é que eu posso dizer? Muito, né, metódica e tal, apesar da importância. Com certeza. Uma aluna da USP me fez uma pergunta que, na real, dá uma pesquisa, né? Porque ela ficou pensando... como seria traduzir as passagens eróticas da Leduc, pensando num vocabulário erótico brasileiro, especificamente um vocabulário erótico brasileiro, né? A nossa maneira de falar de sexo, de designar a ação sexual. Daria um trabalho muito interessante, né, de criatividade tradutora, digamos assim, porque seria, né, realmente uma reelaboração textual quase completa. Mas poderia ser feito, né? Poderia ser feito. A Leduc, ela é inesgotável, digamos assim. E o francês é uma língua que permite muita coisa, né? Muita coisa. Mas tem as suas chatices também, né? Tem as suas chatices. Nana, eu ia te perguntar se você leu as cartas da Leduc. Não cheguei a ler. E há pouco tempo saiu, acho que foi 2019, 2020, tem um lote de cartas que não são conhecidas dela com a Simone de Beauvoir. Eu tenho a maior curiosidade e imagino que deva ter alguma coisa aí, pelo menos a parte da Leduc, né? Não sei se a Beauvoir se entrega nessas cartas também com mais sinceridade. Curiosidade para ler. Se eu tivesse que chutar, eu diria que é uma troca intensa, mas literária, sobre a literatura da Leduc. Se eu tivesse que chutar. Pode ser que seja alguma coisa mais saborosa, mas, embora eu acho que deve ser muito interessante, porque eu acho que a Beauvoir, ela exerceu um pouco esse papel de editora, né? e de não qualquer editora, né? Uma editora próxima, envolvida ali com a obra de um jeito muito de perto, né? De reescreva isso aqui, refaça aquilo lá.
repense essa passagem, canetar mesmo, aquele editor o clássico, que caneta o manuscrito inteiro, pede revisão, pede inclusão, né, pede para tirar isso aqui que não faz sentido. Eu acho que elas tiveram uma relação muito, por aí, apaixonada, né, que a Beauvoir era a primeira leitora de todos os livros da Leduc, né, de todos os manuscritos da Leduc, e isso deve ter sido, imagino que tenha sido muito fundante. Mas Manu mencionou as questões de classe da Leduc, eu acho que também esse foi um outro ponto de atração. Eu não lembro se é no prefácio do A Bastarda que a Beauvoir comenta isso, ou se é numa das autobiografias, que eu acabei indo nas autobiografias atrás de passagens que a Beauvoir mencionasse a Leduc. São pouquíssimas. Mas, se não me engano, ela menciona o primeiro encontro das duas. E quando a Leduc entrega para ela o manuscrito do Asfixia, a Beauvoir fica com uma preguiça imensa, porque o primeiro pensamento dela, quando ela recebe aquele manuscrito, é Confissões de uma Mulher Burguesa. E aí, quando ela começa a ler, ela entende que é exatamente o oposto daquilo. Burguesa era ela, né? A Leduc não tinha nada de burguesa. Nada de burguesa. Inclusive, acho que incorpora isso, né, ao seu estilo de vida, à sua forma de ser. Né, eu não sou burguesa, eu não sou intelectual. Né, vocês que se virem aí com a Sorbonne, entendeu? Eu não tenho nada a ver com isso, entendeu? Então, a Leduc também tem, eu acho que esse aspecto que vai diferenciar ela dos outros escritores franceses, né, daquele ciclo intelectual, que é a questão de classe, né, o fato de que ela não vem da burguesia, das altas classes francesas, né, ela vem de baixo. E justamente isso cria uma atração na Beauvoir. Né, porque aqui não são confissões de uma mulher burguesa, né, aqui é a história de outra pessoa, né, dessa filha da empregada ilegítima que cresce num ambiente matriarcal, né, a literatura, mesmo depois que a mãe dela casa, né, no A Bastarda isso fica bem evidente que o casamento da mãe é uma ruptura, né, é um ponto de ruptura, numa relação que já, né, não precisava muito para romper, mas o momento que a mãe casa e vai ter uma outra família, e aquilo, a Violette não se sente parte, né, dessa nova família da mãe, esse irmão, tanto que ela tem um irmão, né, que inclusive é o detentor, o irmão deve ter morrido já, mas a família do irmão são os detentores dos direitos autorais da Leduc até hoje. Esse irmão mal é mencionado nas autobiografias. Né? Assim, ele é mencionado, tem passagens em que ela fala, porque é Michel, o nome dele, né? Tem passagens em que ela menciona, cita o Michel, mas sem nenhuma, né, relação afetiva, o meu irmãozinho, não, né? Esse é o outro filho da minha mãe, que ela teve com esse outro cara aí. A infância dela em si é uma infância matriarcal, é a mãe, a avó e ela. A mãe, a avó e ela, numa casa pequena, a referência que ela tem de autoridade é a mãe, de afeto é a avó. Quem ensina o que é o que para ela são essas duas figuras. A mãe, inclusive, não sei se vocês notaram isso na Bastarda, mas cria nela uma coisa do tipo, cuidado com o homem. Tenha muito cuidado com o homem, não confie em homem. Se tem homem, liga aí teu alerta, porque não dá confiança, porque homem vai te machucar, homem vai te abandonar, homem vai te tratar mal, homem vai te bater. A mãe vai incutindo isso nela a infância inteira. Né? E você vê que a personagem carrega isso com ela. Né? Tem uma desconfiança. Embora ela se relacione com homens, etc., você vê que ela sempre tem uma desconfiança. O Gabriel, por exemplo, quando o Gabriel a decepciona, a machuca, fica muito evidente que, tipo, decepcionada, mas não surpresa. Né? Tipo, já esperava isso de você em alguma medida. E também não é à toa que ela estabelece tantas relações de amizade e, às vezes, de amor platônico com homens gays, né? Porque eu acho que com os homens gays ela acaba encontrando um outro tipo de figura masculina
que não é essa que a mãe dela cria na cabeça dela quando ela é criança, né? Com esses homens gays, ela sente um certo conforto, uma vontade de intimidade que com os outros homens que aparecem, né? Os outros personagens, ela é bem mais ressabiada, digamos assim. Ela é bem mais ressabiada. Gente, mais alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? A gente está quase 2 horas aqui conversando. A mesma coisa lá na livraria, né, Naná? Pois é. Quando a gente viu, já são 9 horas, nem parecia. Engatando aqui no papo. E os temas que acabaram surgindo foram diferentes também, né? Eu acho isso é bem legal. Você quer falar mais alguma coisa? Esse é mérito da Leduc, né? Isso é mérito da Leduc. Eu abri bem na parte que eu marquei aqui, né? Vocês, arianos, são sempre tristes e dramatizam tudo. Essa é a minha última fala aqui. Me senti pessoalmente ofendida nessa parte, né? Fiquei assim... E foi engraçado que eu estava numa parte da leitura que eu não aguentava mais ela falando, assim, sabe? Eu já estava assim... Olha, Violet, eu queria que você estivesse viva para mim andando até a França para te dar uns tapas. E aí surge essa frase e eu fiquei, putz, olha essa pessoa, viu? Que página que tá essa das Arianas? Eu não lembrava. Peraí. Deixa eu... É verdade, ela mesma, tipo, porque eu lembrava de saber que ela é ariana pelo dado biográfico, mas ela mesma fala disso, né, no livro. Ela fala umas 3 vezes. No livro eu marquei, óbvio, né? Claro, marquei nas vezes. Aqui, ó, essa que eu falei na página 373. Que é uma Riz que fala para ela que vocês arianos estão sempre tristes, dramatizam tudo. E aí, mais para o final, ela vai dizer também, por ser ariana, alguma coisa, assim, ela fala, e eu falo, tá bom, chega, né? Arrumou briga com você também, né, Manu? A Leduc arrumava briga com todo mundo. Né? Parece alguém que eu conheço. Não, curioso, essas partes particularmente me interessam. Confesso aqui, né, o segredo fica entre nós, que eu estou um pouco apaixonado por Mariana, então agora eu já quero voltar para ver só as passagens que ela explica. Acho perigoso, porque assim, funciona. a Violet Leduc me fez querer ir para terapia de novo, para você assim, será que eu sou assim? Será que eu acho dessa forma? Me dá o segredo para esse coração. Não, gente, é isso. É difícil encerrar, né? Pois é. Vamos nos encaminhando, então. Obrigada, Manu, mais uma vez, por mais uma participação em clube, atividade, palestra, aula da Bazar do Tempo, do Clube F. Naná, obrigado também. Foi lá na Gato Sem Rabo, esteve aqui hoje, está super cansado da cobertura eleitoral. O Naná, para quem não estava no início, a gente estava mapeando, ele trabalha em redação de jornal, então, e nessa área de política, então, a gente está saindo aí de uma semana bem agitada. Obrigada a todo mundo que participou, Ícaro, a Tina, Gisele, Daniele, Suzana, Sabrina, Adriana, a Sandy, que também é minha colega de outros clubes de leitura. Acaba que a gente acaba se encontrando, os mesmos 100 leitores, né, digamos. A gente brinca e a pandemia também acabou aproximando a gente. E o que foi bom também, porque agora o Clube F tem representatividade em todas as regiões, então a gente sempre faz questão de fazer essas atividades online também. Obrigada, então, boa noite. Para quem não leu ainda, tomara que tenha se sentido com mais vontade de ler, terminar de ler, né, Ícaro? E para quem não começou, começar. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Foi ótimo. Obrigada, Naná, por ter escrito a dissertação, que vou citar muito ainda, Naná. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Apesar de todo o cansaço da semana, foi ótimo estar aqui. Na verdade, foi bom, me deu até uma renovada.
Obrigada pela leitura, pela conversa. E quem quiser falar mais de Leduc, estamos aí. Isso aí, vamos seguir falando dela. Obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite, tchau.